Você já ouviu falar em guerras, rumores de guerra, já viu manchetes sobre colapso financeiro e talvez tenha pensado, será que estamos à beira do fim, aquele fim que Jesus disse no sermão escatológico? Essa tensão é real, não quero negar, mas há uma guerra mais perigosa acontecendo e ela não envolve armas, tanques ou mísseis ou taxação financeira. Essa guerra é invisível e está sendo travada dentro de você. E ela já começou e a maioria dos cristãos sequer percebeu. Em outras palavras, a guerra invisível já começou. Você já sentiu como se o mundo estivesse à beira do colapso? Com tantas notícias, com tantas informações a respeito de catástrofes em todo lugar? Como se estivéssemos cada vez mais perto de alguma coisa irreversível? As pessoas estão falando sobre guerra o tempo todo. Sobre colapsos econômicos, sobre crise política, polarização, censura, ditaduras disfarçadas. É como se tudo estivesse prestes a explodir. Mas eu preciso dizer algo com toda a seriedade pastoral que me cabe, como pastor ministro do Evangelho. A maior guerra da nossa geração não é essa que você está vendo nos jornais, nas redes sociais e todos os meios de comunicação. A verdadeira guerra está acontecendo dentro das famílias, nas consciências, nas igrejas e até dentro de você. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, no verso 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o que é que isso significa? O que é que isso representa? O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que por trás de tudo que está acontecendo, da ideologia nas escolas, da normalização do pecado, da violência, da banalização da fé, existe por detrás um conflito espiritual real, uma guerra invisível. E se você não enxerga isso, você já começou perdendo. Cristãos estão distraídos, pastores estão cansados, igrejas, muitas delas, estão divididas entre o entretenimento, por um lado, e o ativismo, de outro. Enquanto isso, a fé que foi dada de uma vez por todas aos santos, conforme Judas, verso 3, está sendo abandonada pelas próximas gerações. O maior perigo de uma guerra invisível é que você pode estar sendo atacado sem perceber. Essa guerra já começou e talvez você não esteja preparado para ela. Nos próximos minutos, eu quero mostrar a você como essa guerra tem se manifestado no mundo. Por isso, preste bem atenção, fique antenado. E eu quero mostrar também porque ela exige mais do que opiniões, discursos ou boa intenção. Ela exige preparo, e esse preparo começa na palavra de Deus. Nós podemos nos valer de muitos recursos, de muitos métodos para enfrentar essa guerra, mas a palavra de Deus é a arma fundamental com a qual nós poderemos enfrentar essa guerra. O mundo está em ebulição. Em todos os continentes nós vemos uma crescente instabilidade. Conflitos militares, como por exemplo a guerra entre Rússia e Ucrânia, tensões crescentes entre Estados Unidos e a China, ameaças nucleares, ditaduras silenciosas, tensões religiosas, guerra econômica, guerra de preços, guerra de taxas, de impostos. Ao mesmo tempo, há uma inquietação moral e espiritual em todas as camadas da sociedade. Valores que por séculos foram fundamentos da civilização ocidental estão sendo relativizados e até criminalizados. Vemos hoje crise de verdade, crise de autoridade, crise de sentido. E isso aqui não é apenas uma guerra de exércitos, é uma guerra por definições. O que é o homem? O que é a mulher? O que é a verdade? O que é fé? O que é liberdade? O que é pecado? É isso que está em jogo. Nós vivemos uma crise de autoridade. Por exemplo, a autoridade da Escritura é rejeitada. A autoridade da família é desconstruída. A autoridade da igreja é desrespeitada. A autoridade de Deus é zombada. Aqui em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus nos disse com muita clareza essa frase tão conhecida. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, haverá fomes, terremotos, muitos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não há nenhuma novidade disso. O Senhor nos avisou. Essas coisas vêm acontecendo desde que Ele regressou aos céus. Por exemplo, o relativismo dentro da igreja.
O que é mais preocupante é que essa decadência cultural não ficou apenas do lado de fora da igreja. Hoje nós vemos púlpitos que evitam a confrontação do pecado, igrejas que abandonaram a sã doutrina para agradar os ouvintes e aumentar os seus números, cristãos que querem um Deus que os sirva e não que os governe. A apostasia se tornou palatável e a verdade insuportável. Essa é a triste realidade. Queridos, os cristãos não estão imunes. E você pode pensar, isso aqui está acontecendo com o mundo e não comigo. Mas eu preciso dizer a você a verdade. O que acontece lá fora logo vai bater na porta da sua própria casa. As redes sociais, elas já moldam sua visão de mundo. As ideologias já chegaram às escolas dos seus filhos, você sabe disso. A superficialidade já penetrou nos seus hábitos devocionais e a frieza espiritual vai se instalando bem devagar. É como uma névoa, que encobre a visão até que o caminho desapareça. Você que já dirigiu na neblina, sabe o que é que eu estou falando, sabe o que é que eu estou dizendo. É isso que muitas pessoas não percebem. A guerra espiritual não é apenas um conceito abstrato. Ela é real, ela é presente e você está dentro dela, queira ou não queira. Preste atenção, nos próximos minutos eu quero lhe mostrar o que é que a Bíblia ensina sobre essa guerra invisível e o que acontece com aqueles que tentam enfrentá-la desarmados, despreparados, sem condições realmente de enfrentar o inimigo formidável que nós temos diante de nós. A verdadeira guerra, ela é espiritual. Acho que você já entendeu, não é? Que tem uma guerra em andamento, mas ela não é visível aos olhos naturais. Ela não está apenas nos palcos da política ou nos campos de batalha, nos gabinetes dos que decidem os destinos do mundo. Ela acontece todos os dias no coração dos homens. E a Bíblia tem um nome para isso. Chama-se guerra espiritual. Eu quero ler para você o que Paulo disse em Efésios capítulo 6, verso 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo não está escrevendo isso como uma metáfora. Ele está nos alertando para uma realidade invisível, porém muito concreta. Existe um sistema espiritual comandado por Satanás, atuando para destruir a fé, a verdade e o povo de Deus. Mas como é que essa guerra se manifesta se ela é invisível? Como é que podemos percebê-la? Essa guerra acontece quando você é tentado a viver como se Deus não existisse. Quando você relativiza a palavra. Quando você troca a santidade pela aprovação. Quando você abre mão da obediência a Deus por conveniência pessoal, lucro pessoal, alguma vantagem pessoal. Essa guerra se manifesta no entretenimento que emburrece a alma, no ensino que despreza a Escritura, no cristianismo diluído que se adapta ao mundo em vez de confrontá-lo. Muitos estão desarmados, eu já disse isso, e agora eu quero voltar a esse ponto. E o problema é que eles estão tentando enfrentar essa guerra desarmados, sem a armadura de Deus, sem discernimento, sem tempo de oração, sem raiz na palavra de Deus. Em outras palavras, eles estão tentando sobreviver com versículos soltos no Instagram, com alguma live esporádica que eles assistem com o seu pregador predileto ou com o influenciador predileto, com fé herdada, mas não firmada. A carta de Judas começa dizendo assim: exorto-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela fé. Não viver de maneira passiva, esperando que tudo se resolva. Infelizmente, muitos estão nessa situação. Essa fé que Deus nos deu, ela será preservada nunca automaticamente, porque ela precisa ser defendida, protegida, fortalecida, como Judas nos diz no início da sua carta. Como pastor, já vi muitos irmãos naufragarem na fé por não estarem preparados. Eu digo isso com muita tristeza, acompanhei muitos casos de queda e apostasia. Gente sincera, mas sem alicerce. Gente que amava Jesus, mas que foi levada por ventos de doutrina, por crises pessoais, por decepções. Por quê? Não estavam firmados na palavra de Deus. Não estavam firmados no alicerce, não tinham a arma para poder enfrentar essa guerra espiritual constante. E se você não está atento, você já está sendo vencido por ela. Agora, eu quero te mostrar por que é que até mesmo dentro das igrejas, esse enfraquecimento espiritual se tornou comum.
e o que isso tem feito com a fé de milhares de cristãos. Eu queria então falar a respeito, nos próximos minutos, do estado da igreja hoje. Alguma coisa que me preocupa muito, profundamente, como pastor e como cristão, e que eu tenho observado nos últimos anos. Não é apenas o avanço da impiedade no mundo, o mundo cada vez pior. Enquanto isso, tem sido tolerada e até replicada essa atitude dentro das igrejas. Existe muita superficialidade no púlpito e nos bancos. O púlpito, que deveria ser o lugar da exposição fiel das Escrituras, muitas vezes se tornou um palco. Nós substituímos a doutrina pela motivação, em vez de pregadores, coaches. O Evangelho nós transformamos em autoajuda e trocamos a cruz pela performance. Em vez de culto, temos show. Pregadores que evitam textos difíceis, músicas que exaltam o homem mais do que a Cristo, sermões que giram em torno de você pode, em vez do ele é, e o povo de Deus faminto por profundidade, mais alimentado com açúcar. E aqui é que entra o relativismo e pragmatismo eclesiástico nas igrejas. Nós vivemos hoje uma fé pragmática. O que importa não é se é bíblico, é se funciona. O certo é o que dá resultado nessa perspectiva. Não se é santo, é se lota a igreja. Não é se glorifica a Deus, é se dá resultado. Esse tipo de mentalidade está envenenando a igreja. Está formando cristãos utilitaristas que servem a Deus quando tudo vai bem, mas que abandonam a fé diante da primeira provação, diante da primeira perseguição. É o falso evangelho da conveniência. O falso evangelho que tem se espalhado como uma praga, que promete bênçãos sem arrependimento, prosperidade sem renúncia, uma cruz sem peso e um Cristo sem senhorio. Mas esse não é o evangelho dos apóstolos, esse não é o evangelho de Cristo, esse não é o evangelho que salva, esse não é o evangelho bíblico que nos foi deixado nas Escrituras. A verdade é que os cristãos estão sem raízes. O que é que acontece? Multidões dizem seguir a Jesus, igrejas lotadas, mas não conhecem seus mandamentos, não suportam ouvir sobre pecado, não têm prazer na oração, não suportam doutrina sólida. É a geração do meu Jesus, moldada à imagem dos próprios desejos, que ignora a soberania de Deus, rejeita a disciplina e confunde liberdade com rebeldia. Que tristeza para nós! Eu tenho andado por muitas igrejas ao longo da minha vida ministerial. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África. Já preguei em comunidades pequenas e em grandes catedrais, para multidões até. E o que mais me entristece é ver que em muitos lugares a escritura, a exposição bíblica já não está mais no centro. Ela está lá, aberta nos púlpitos, mas ela não é mais a autoridade final. Ela é lida, mas não é obedecida. Ela é pesquisada, mas ela não é seguida. E não é à toa, portanto, que tantos estão desanimados, estão fracos, espiritualmente doentes. Por quê? O que tem sido pregado não cura, o que tem sido cantado não santifica e o que tem sido ensinado não transforma. E é por isso que, a partir de agora, eu quero levar você a refletir sobre uma pergunta que talvez você evite já há algum tempo. A pergunta é essa: você está espiritualmente preparado? Você está espiritualmente preparado? Essa é a pergunta que ninguém quer fazer e muito menos responder. Veja, até aqui, nesse vídeo, eu falei a respeito do mundo, sobre os sinais, sobre a igreja, mas agora eu quero falar com você. Se tudo isso for verdade, se nós estamos vivendo mesmo uma guerra espiritual, se estamos sendo enfraquecidos pela superficialidade, pela distração, pela mentira, então me responda com sinceridade essas perguntas existenciais e espirituais. Vamos lá. Você está espiritualmente preparado? Preparado para discernir entre a verdade e o erro? Para enfrentar sofrimento sem desmoronar na fé? Para resistir quando todos ao seu redor estiverem cedendo? Outra pergunta. Você conseguiria se sustentar espiritualmente se em meio à perseguição sua igreja fechasse? Se você não tivesse mais pregações prontas, reels, devocionais, frases motivacionais no Instagram? Eu quero refletir com você sobre isso, sobre fé autônoma e madura. A fé madura, ela não depende do ambiente.
Ela se mantém firme em tempos de escassez, solidão ou perseguição, mas ela só se desenvolve quando é alimentada pela Escritura, pela oração, pela comunhão real com Cristo. Eu quero aqui lembrar o que Jesus disse a respeito do homem prudente. Presta atenção. Ele disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso aí está no finalzinho do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7. A tempestade veio, a enchente subiu, mas a casa ficou de pé, porque ela estava sobre a rocha. Sobre a rocha. Seu fundamento era sólido, era a palavra de Deus, a obediência, é a comunhão viva com o Senhor Jesus. Agora eu quero fazer uma exortação para você. Talvez você vá à igreja todo domingo, talvez você até ore antes das refeições, mas no fundo você sabe que sua fé é rasa, que você depende de terceiros para interpretar a Bíblia, que você não tem constância na palavra de Deus, nem convicção firme no que você crê. Se você olhar para dentro de você e fizer uma análise sincera, você vai ver que essas coisas são verdade. Mas eu não estou dizendo isso para envergonhar você, nem para te alertar, a não ser para avisar você que se Deus quiser e se Deus lhe despertar, ainda há tempo. Ainda dá tempo de voltar para a base, de firmar os pés na rocha, de preparar, não com medo, mas com convicção para essa batalha na qual você está envolvido. E agora eu quero lhe mostrar por onde começar, como resistir com firmeza, como se blindar espiritualmente com a única arma que nunca falha, que é a palavra de Deus. Nós somos chamados para resistir com firmeza nessa guerra espiritual na qual nós estamos totalmente envolvidos. Agora, se há uma coisa que o cristão não pode fazer nesses tempos, é viver de maneira passiva, deixar a fé no automático, esperar que alguém o alimente, enquanto ele mesmo permanece estagnado. Essa é a pior atitude e a pior estratégia. Resistir espiritualmente não significa sentir coisas profundas, tem muita gente buscando isso, não? Experiências, mas significa estar alicerçado na verdade. A fé bíblica não é alimentada por sensações, mas por convicções. Como Paulo diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A resistência começa aqui, na mente. A mente só é renovada pela palavra de Deus. Não há outra maneira dessa renovação existir que não seja pela Escritura, a revelação final de Deus. Efésios 6 nos mostra como resistir. Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Você quer resistir? Então vista-se da verdade, proteja-se com a justiça, avance com os pés firmes no Evangelho da paz, erga o escudo da fé e ponha o capacete da salvação. E, sobretudo, não esqueça a única arma ofensiva na armadura, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A resistência não é heróica, ela é obediente. Resistir não é ser um herói, é ser obediente. É continuar crendo, mesmo quando o mundo zomba e quando tudo dá errado. É continuar lendo, mesmo quando não sente nada. Continuar orando, mesmo quando não vê respostas. A fé verdadeira não precisa de aplausos, ela precisa de raiz. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora eu quero fazer uma referência histórica. A igreja perseguida, ela resistiu pela palavra. A igreja não sobreviveu aos séculos por causa de estruturas, poder político ou dinheiro. Ela sobreviveu porque sempre teve um povo escondido na palavra. Na prisão, no deserto, nas catacumbas, na clandestinidade, o que manteve a fé viva foi o texto sagrado, através dos 2000 anos de história da igreja. A Bíblia, doutrina pura, verdade revelada. É nela que a igreja encontrou o seu apoio e encorajamento. A minha pergunta agora é: você está resistindo assim? Ou tem vivido de forma vulnerável, confusa, exposta às mentiras do nosso tempo? Como você tem vivido? Se você quer resistir com firmeza, precisa se preparar de verdade. Você precisa de direção, precisa de profundidade e de constância. E não dá mais para viver no piloto automático, não mais nos nossos dias. Não dá mais para a gente viver à margem da palavra de Deus. Estamos vendo aí o caos que isso significa.
para permanecermos firmes no Senhor, dia após dia, nós precisamos nos tornar como soldados preparados para o combate, que não apenas conhecem a verdade, mas que vivem prontos para permanecer nessa verdade. E é sobre isso que eu quero te falar agora, nos próximos minutos. Eu quero falar da comunidade como frente de preparo. A comunidade vivendo as Escrituras como frente de preparo. Durante toda essa conversa, nós falamos sobre a realidade de uma guerra invisível que já está em andamento. Citamos textos da Palavra de Deus, falamos da armadura de Deus, de Efésios 6, e dos nossos inimigos. Mas agora chegou o momento de aplicar isso à prática, de dar direções práticas para você depois de tudo isso. Porque não adianta reconhecer a gravidade dos tempos se nós não tivermos um caminho claro pelo qual nós podemos nos preparar. É por isso que, a partir de hoje, na comunidade Vivendo as Escrituras, nós vamos concentrar nossos esforços em preparar você para enfrentar esse tempo com clareza, fé e firmeza. Isso não apenas com palavras, mas com uma direção clara, com aplicação bíblica, com constância, com objetividade. O propósito do Vivendo as Escrituras é exatamente isso. Nos próximos dias, eu estarei conduzindo a nossa comunidade em um tempo especial de preparo, em tempo de aprofundamento e vigilância, preparação para essa guerra espiritual na qual nós estamos envolvidos e da qual talvez você ainda nem se apercebeu. Nós vamos ter novas aulas sobre o cenário atual da guerra espiritual que vivemos, devocionais pastorais voltadas para nosso preparo e fortalecimento, reflexões críticas e em áudio com aplicações práticas e um novo e-book sobre como resistir nos tempos difíceis. Tudo isso estará acontecendo aqui na nossa comunidade. E esse movimento começa hoje. Ele vai acontecer dentro da nossa comunidade Vivendo as Escrituras, onde a palavra de Deus é levada a sério, onde o ensino é fiel e onde você pode se preparar com clareza, sem ruído e sem distração para essa guerra na qual você está envolvido. Se você está entendendo o que está acontecendo, então eu creio que a comunidade é onde você deveria estar. É o local onde você pode se preparar para essa guerra espiritual que está acontecendo ao seu redor. E aqui eu quero fazer um convite chegando ao final desse vídeo. Ele não foi feito para te vender alguma coisa. E tudo o que eu disse aqui, eu teria dito mesmo que não houvesse nenhuma oferta no final. Não é essa a nossa intenção. A minha preocupação é real. E se você chegou até aqui, eu acredito que a sua preocupação também seja real. Seria meio irresponsável da minha parte terminar esse vídeo sem dar uma direção prática para você, sem apontar um caminho seguro, um ambiente de preparo. E esse lugar, eu quero dizer para você, é a comunidade Vivendo as Escrituras. Lá dentro nós vamos aprofundar tudo o que nós falamos aqui. Aulas devocionais, reflexões, estudos bíblicos organizados, tudo com um só propósito, ajudar você a resistir no dia mau e, tendo feito tudo, ficar firme, como diz o apóstolo Paulo. Se você quiser fazer parte, nós preparamos uma condição especial para agora. Você entra com 40% de desconto e já garante acesso a tudo isso. Para garantir essa condição, basta você acessar o link que está aqui na descrição. Se você quer de fato se preparar para enfrentar esse tempo com clareza, fé e firmeza, e com a minha ajuda, eu recomendo você a ir agora no link da descrição. E se você entendeu tudo que nós falamos nesse vídeo e vê que esse é o momento certo para começar a caminhar conosco, seja muito bem-vindo. E se não for, espero que tudo o que dissemos aqui já tenha servido como alerta, como reflexão e como chamado. A guerra já começou. E o meu papel aqui foi alertar você disso e te apontar um caminho. E eu espero que eu tenha conseguido isso. Quero terminar agradecendo de todo o coração a você que acompanhou até esse momento o vídeo. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Obrigado de todo o coração pela sua audiência e pela sua participação. Esse não foi um vídeo fácil de gravar e talvez não tenha sido fácil de ouvir também, né? Eu entendo isso perfeitamente. Mas eu oro para que, de alguma forma, esse conteúdo tenha trazido clareza, temor e, acima de tudo, esperança. Esperança para você que se vê perdido no meio dessa guerra de opiniões, tensões, medos, guerras e rumores de guerra. A guerra espiritual não é um conceito abstrato, ela é bem real e ela está acontecendo agora.
e ela exige de nós algo muito mais do que boa vontade. Ela exige firmeza. A palavra de Deus continua sendo suficiente. Cristo continua sendo o Senhor. E nós, como cristãos, fomos chamados para resistir com humildade, com verdade e com perseverança. Mas sempre resistir, jamais ceder, jamais desistir. Se esse vídeo falou com você, talvez ele possa alcançar outras pessoas também. Compartilhe com quem você ama, com irmãos que precisam desse alerta, com cristãos que você conhece e que talvez nem sabem que estão em guerra. Pensam que a vida cristã é um grande piquenique, é um grande show, um grande parque de diversões. E se você quiser continuar essa caminhada comigo e com tantos outros irmãos, já sabe onde nos encontrar. Que o Senhor te fortaleça, que a verdade te sustente e que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.